Olá pessoal, qual que é a dica da vez? Vamos lá. Estou com uma caixa de direção desmontada, aqui são alguns dos componentes, né? Como vocês podem ver, cremalheira, corpo de válvula, o pinhão, né? Tucho, a mola do tucho e a porca do tucho. Então, o que o cliente relatou para nós? A caixa de direção dele, em um certo ponto, ficava dura. Vamos supor aqui no meio. Quando estava no meio, para virar aqui era pesado, aqui aliviava. Aí ele voltava leve, chegava aqui assim pesado de novo, pesado, aliviava. A sensação que ele tinha. O volante no meio, pesado, vinha para os lados, aliviava. Aí falaram para ele que era a bomba, trocou a bomba, fez limpeza no sistema, fez de tudo e nada da caixa melhorar nessa questão. Então aí ele trouxe essa caixa de direção para nós. E o que a gente sempre faz? Mesmo procedimento, desmontagem completa, verificar todos os componentes primeiro. Então a gente foi analisando o que poderia ser. Dente gasto não seria, porque daí seria do contrário. Tá? Os dentes da cremalheira, quando ele gasta, geralmente começa em 1, aí é 3, 5, 7, e sempre vai aumentando, sempre um para cada lado. Começa no meio e vai aumentando. Se tivesse gasto aqui no meio ficaria leve e para os lados ia pesar. Então, às vezes, o que acontece? Vai levar na oficina mecânica, o cliente, ou às vezes o mecânico, tende a querer fazer a regulagem. Vamos ver se não dá para regular. Aí, o que eles fazem? Aperta o tucho. A porca do tucho, no caso, esse cara aqui. Isso aqui trabalha da seguinte forma. Fica encostado assim, Tá de cabeça para baixo, aqui eu vou virar só para vocês entenderem. Funciona assim, tá lá dentro da caixa montado. Isso aqui, esses dentes do corpo de válvula aqui, do pinhão, estão encostados na cremalheira. Então quando você gira, faz esse movimento, a cremalheira desliza para um lado para o outro, virando a direção, que vai empurrar a barra axial, terminal e vai movimentar a roda. Então quando ele fala que está com folga ou está batendo, como essa peça aqui, ó, o tucho, ela vai aqui nas costas da cremalheira, vai essa mola, encaixado aqui, e em seguida essa porta. Isso aqui vocês vê lá na carcaça da caixa de direção. Tá? Essa daqui, em específico, é da linha Fiat. Tá? Vai encontrar aí no Palio, Strada, Doblò, Siena, Idea, enfim, uma infinidade de veículos da linha Fiat. Então esse cara aqui, ele é responsável pela regulagem da caixa de direção, lado do motorista. Lado do carona não tem regulagem. O próprio kit de reparo já vem uma bucha na medida correta. É só fazer a substituição. O lado de cá do motorista possui a regulagem. Vou ver se depois eu pego uma caixa ali e explico um pouco mais sobre esse detalhe. Porque o detalhe realmente que eu quero mostrar não é sobre essa questão da regulagem, é só uma dica a mais. Então o que acontece? Aí ele vai ali, a caixa está no meio, tá com folga, ele mexe lá, ele sente, o carro está fazendo barulho. Ele vai apertar aí o suficiente para uma regulagem, às vezes está muito pesado para fazer um teste. Vocês podem imaginar um relógio, das 12 horas até a 1 hora. Esse tanto ali que vocês vão apertar ou afrouxar já é o suficiente para a caixa de direção mudar completamente, ou ficar mais pesado ainda, ou ficar leve num ponto que a regulagem fique perfeita. Às vezes nem é tanto para fazer um ajuste mais fino. Lá é o que? O ideal. Se pretende fazer esse teste da regulagem, coloca no elevador, afrouxa ou aperta esse tanto, tira o carro do elevador, dá uma volta pelo menos num quarteirão, passa numa lombada, alguma coisa assim, porque daí ele vai se ajustar o tucho, lá dentro no alojamento dele. Às vezes ele precisa dessa trepidação para se ajustar novamente para o lugar, tanto para baixo ou para cima. Deu a volta no quarteirão ali, notou, ainda está pesado, afrouxa, está batendo, aperta. Mas como eu disse, o correto é desmonta a caixa para ter certeza. Por quê? Se os dentes estiverem gastos aqui do meio, o mecânico ele vai regular, vamos supor, ou você, enfim, vai regular por onde está gasto. Beleza, aqui ficou justo.
Mas quando você virar tanto para a esquerda quanto para a direita, e daí o pinhão passar por aqui, aonde os dentes não estão gastos, a caixa vai ficar pesada, porque aqui o dente está inteiro. Onde está gasto, lógico que vai ficar mais leve. Então o correto é levar, fazer uma desmontagem completa, observar todos os componentes para ter certeza que está fazendo, porque assim não vai solucionar. Mas a questão aqui é a seguinte: não tinha dente gasto, tá? Nem na cremalheira e nem no pinhão. Trocou a bomba, fez limpeza do sistema e a caixa, a direção no caso, continuava pesada no meio e nos lados ficava leve. E ninguém descobriu o que era. Então, como eu já mencionei, vou repetir. Vem para cá, a gente desmonta, verifica todos os componentes. Primeira coisa que eu fiz, peguei a cremalheira, coloquei preso aqui na ponta e bem na outra extremidade no torno e liguei. O que eu observei? A cremalheira estava empenada. É mínima coisa, a olho nu praticamente não consegue observar, mas no torno, como ele gira lá, né, e preso entre as extremidades, foi possível notar que ela estava empenada. Lógico, aqui eu estou simulando bastante, né, mas para vocês entenderem, ela estava nesse sentido aqui no meio, ó, com uma barriga para cima. Então o que acontece? Em vez dela correr paralelo, certinho, ela vinha assim, daí ela empurrava, fazia força contra o nosso pinhão, que está aqui, né? Então o que acontecia? Ele tendia a querer empurrar esse cara nesse sentido. Só que daí, lógico, como ele vai estar com o tucho nas costas aqui, né? Vou ver se eu consigo montar de uma forma que fique mais fácil para entender. Vai estar tudo montado aqui, o tucho, a mola, a porca, nessa ordem aqui. Quando ele estiver empenado, o que ele vai querer fazer? Ele vai estar aqui, né, de pé, vai estar vindo certinho, né? Quando chegou aqui, que ele está embarrigado, né, ele vai tender a empurrar isso aqui para trás. Só que ele já vai estar justo e regulado aqui. Então aqui ele vai fazer uma extrema pressão contra e não vai, a mola não vai deixar ceder. Então o que você vai sentir? A direção pesada. Ela vai pesar no ponto aonde a cremalheira aqui está empenada. Por isso que, novamente, o correto é fazer a desmontagem da caixa para verificar realmente o que está acontecendo, né? Não simplesmente só chegar lá e fazer um ajuste, apertar. Se precisa fazer um ajuste, alguma coisa, não é normal, não é só chegar às vezes lá e apertar. 99% das vezes eu posso te confirmar que não é só chegar ali e apertar um pouco mais o tucho. Alguma coisa de errado tem. Esse negócio de só chegar e apertar ali, às vezes só vai danificar mais ainda a caixa de direção. Tá? Correto é, desmonta, faz a substituição dos reparos e já vai ser verificado se tem algo incorreto. Então o que a gente faz aqui? Faz a limpeza interna, externa, troca todos os reparos, a gente olha todos os itens, todos os componentes, verifica se não tem um desgaste aqui no pinhão, nos dentes, né? Verifica aqui também, principalmente aqui onde vai retentor, é feito polimento, substitui esses anéis aqui do corpo de válvula, aqui em cima vai mais uma bucha e um rolamento e um retentor, faz o polimento também, dá uma conferida aqui no encaixe, vê se está tudo ok também. Cremalheira, verifica todos os dentes, faz uma limpeza, vê se não tem nenhum com desgaste. Se tiver desgastado, a caixa vai bater também. Oxidação da cremalheira, verifica se não tem pontos de ferrugem, risco profundo, que não adianta só trocar o reparo. Se tiver oxidado, vai vazar. Tem oxidação, vou lixar. Não adianta se é profundo, que tem uma tolerância. E se você lixar só no ponto, vai criar um valo. Cada vez que passar por aqui, vai vazar também. Então não adianta fazer serviço pela metade. Você só vai se incomodar. Ou a caixa tá boa ou não tá. Caixa de direção não tem meio termo. Ou você faz um serviço direito e tem certeza que vai ficar bom, ou não faça.
Beleza, pessoal? Espero poder ter ajudado com mais essa dica, tá? Então, um defeito que pode ser: minha direção fica pesada quando passa no meio. Eu estou falando no meio porque essa aqui estava no meio, mas às vezes o que aconteceu? Esse cliente, outro fato que é interessante você se ater em trabalho nessa área, o cliente chegou com a caixa dizendo, que nem aqui estava pesado, né? Por que eu pergunto sempre para o cliente o que estava acontecendo com a direção? Não simplesmente pego, desmonto a caixa, vejo e arrumo, né? Porque daí você já tem um ponto de princípio, de partida, para ver. A caixa, geralmente, ela já tem os defeitos dela. A bomba vai ter o defeito dela, né? Então você vai eliminando para solucionar realmente o problema do cliente. Então quando ele falou, estava pesado, só no meio, né? Não o tempo todo. Então a gente já meio que, com certeza, ou 99% de certeza que já é a cremalheira que está empenada. Poderia eu desmontar e tá amassado um dente, alguma coisa, ia pesar no meio também? Por isso que eu falo, 99% de certeza, não posso dar 100% de certeza. Só desmontando para ver realmente o que aconteceu. Então, perguntando para o cliente fica mais fácil você descobrir. E às vezes também, o cliente só traz o item, o que for, né, para você. Ele diz, por exemplo, tá vazando a caixa. Beleza. Foi feita alguma outra coisa, foi substituído o óleo, tu levou algum mecânico, alguma coisa no posto de combustível. Um exemplo que poderia ser aqui. Eu ligo, ela tá pesando, né? Parece que não tem força, eu desligo, vai, funciona, daqui a pouco não funciona, tá? Às vezes não é nem a caixa de direção. Aí então, em vez do cliente desmontar a caixa, levar na oficina, tirar a caixa fora, às vezes pode ser o quê? Uma obstrução no fluxo do óleo, que pode estar onde? Lá no reservatório. Então, às vezes não é nem aqui a caixa de direção. Então, o interessante é primeiro você descobrir o que está acontecendo. O cliente te passar as informações. O que foi feito? Foi trocado alguma coisa? Foi mexido? Você já fez alguma coisa? Já tentou fazer sozinho, resolver? Entende? Porque senão, às vezes, tu desmonta, tu não entende nada. Depende do que o cliente fez, tu já não sabe mais nem o que aconteceu. Estou tentando pensar um exemplo agora aqui, mas não vem nada na minha cabeça. Mas interessante, conversa com o cliente primeiro, né? Que nem aqui. Depois que eu vi que estava empenado, né? Ele não tinha comentado nada. Eu disse, alguma coisa diferente tu notou nesses últimos dias, antes disso acontecer, né? Para depois de começar a acontecer, tu lembra de alguma coisa com teu carro, algum lugar que você levou diferente, nada de anormal? Ele, não, nada de anormal. Depois que eu desmontei e vi que estava empenado, aí o que eu já falei para ele, você não pegou um meio fio, alguma coisa mais, uma batida meio forte, nada nesse veículo? Sim, eu bati, peguei acho que era aqueles, não era um paralelepípedo, nem meio fio, era um outro, aquele bloco de concreto, né? Ele disse, então ali o que aconteceu? Com essa batida, chegou a empenar a cremalheira. E isso ele não tinha falado. Se ele tivesse, depois que eu bati lá no bloco de concreto, eu notei que a direção ficou pesada. Era mais fácil, né, de ter descoberto o que era. Mas enfim, novamente, vai pegar a caixa de direção. Primeiro pergunta para o cliente qual é o sintoma da caixa de direção. Beleza, pessoal? Espero poder ter ajudado. Não adianta, eu ia até fazer um vídeo rolando ela aqui para verificar, mas não vai conseguir ver a olho nu. É pouca coisa que está empenado. Como eu disse, coloquei lá no equipamento, prendi aqui, no outro lado com um furo de centro aqui, né? Como eu prendi no torno, a gente já logo matou a charada e viu que estava empenado aqui. Então agora, dessa cremalheira que nós temos usada em boas condições, que esteja reta, né? Certinha. Não vai ter oxidação, não vai ter risco nem nada. Então a gente vai ver se é realmente a mesma cremalheira, né? Você vai casar os dentes, tudo também, tem que se ater a isso quando vai substituir. Então a gente faz uma pré-montagem primeiro, verifica se ela girou leve, tudo certinho, a gente dá continuidade, troca todos os reparos, faz a montagem, teste de bancada, estando ok, a caixa está pronta para ser entregue ou coletada.